Eu não sei se alguém liga, se alguém ligará. Se é uma pergunta que não quer calar, se alguém um dia vai se perguntar. Cultura Zen, filosofia não dualista. Isso tem a ver com que tipo de vertente ideológica, para que caminho isso conduz? Para a direita ou para a esquerda? Para cima ou para baixo? Para dentro ou para fora? É infinitas todas as possibilidades. Quando você segue o teu coração, você não liga para que caminho a sociedade está indo, você apenas segue a sua bússola interior, se ela está em acordo ou desacordo com o status quo, isso não importa, essencialmente. Vai trazer algum comodismo ou incomodismo, mas não importa. O fato é que política é uma coisa muito superficial, de fora para dentro. A sociedade planejada, controlada, como tal, não vai prosperar. Um livro que trata de política dentro da cultura Zen, eu poderia dizer que é o Tao Te Ching, atribuído a Lao Tse, escrito na China por volta de 350, 250 anos antes de Cristo. O professor Huberto Roden, brasileiro, fez uma tradução excepcional com base nos originais. Eu tenho aqui na minha estante um dos primeiros livros de cultura Zen que eu comprei para a minha biblioteca particular. E ele fala muito sobre como que seria o governo de um povo praticante de cultura Zen, o próprio governante praticante de cultura Zen. É muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder comprar e ajudar o canal. Assim, dá uma olhadinha em todos os links da Mantra Cultural, serviços artísticos, culturais, educativos e inclusive terapêuticos. Ok, o Tao Te Ching foi escrito mais de 2000 anos atrás. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo aqui no Brasil? Aqui no Brasil é algo é algo totalmente mirabolante. Talvez não faça sentido nada que tenha sido escrito. Talvez seja uma experiência única no mundo, primeira vez que houve um Brasil no mundo. Não, 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 não se deixe enganar. A psicologia humana é a mesma há muito mais que 2000 anos. Ganância, corrupção, inveja, controle, poder, vontade de poder, fome de poder e de controle, querer mudar as coisas de fora para dentro, de sociedade para indivíduo, ignorar completamente o indivíduo, a consciência, a sua inteligência, a sua capacidade de agir com sabedoria. Todo esse papo de cultura Zen, ele faz a gente pensar, imaginar talvez que o caminho da cultura Zen possa indicar alguma direita no sentido de liberdade, né? Mas ao mesmo tempo esquerda, no sentido justiça social e tal. Mas assim, ó, isso tudo é balela, isso tudo é bobagem. Não é de fora para dentro que a gente trabalha aqui. Mas analisando o nosso querido país, é fácil verificar que há muitas décadas, predominantemente uma ação de adestramento mental. O subconsciente do povo brasileiro, claro, o povo brasileiro como país, como nação, não é tão antigo assim, mas já tem um certo subconsciente coletivo, tipo essa síndrome, né, de cão vira-lata que chamam, né? Não sei se é bem isso. Esse tipo de coisa, sabe?
estereotipada que vai se formando. É isso que eu quero dizer com o subconsciente coletivo. Uma determinada forma de pensar, de agir, de se posicionar. Alguns estudiosos de filosofia, acadêmicos, eles verificam claramente que há certa doutrinação, esta é a palavra muito famosa, né? E que gera muita polêmica e muita discussão, que há certa doutrinação nas universidades, nas áreas artísticas e culturais. Tudo foi sendo dominado, educado, encaminhado, adestrado, conduzido, ensinado, guiado para um determinado tipo de pensamento. Isso é uma coisa forte que molda o tal do subconsciente coletivo com o passar dos anos. E enquanto se discute política, aquela política mais superficial, aquela dos políticos, aquela dos mendigos que pedem votos, sede de poder. Enquanto se discute que esta hora do voto é a hora decisiva, enquanto se discute isso, que é uma bobagem, todo o mecanismo intelectual, mental, profundo, está sendo devidamente manipulado, vamos usar essas palavras, treinado, adestrado, etc, 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 por um fundamento que está entranhado no molde cultural, nas artes, na educação. Então, lá na hora de votar, tanto faz, a gente percebeu toda essa coceira do cachorro. O cachorro coçou as pulgas, né? Recentemente deu uma sacudida no país. Mas logo volta ao establishment, volta, sem muito esforço, tudo ao normal, o padrão normal. Porque foi um acidente que aconteceu, um incidente. Não é uma coisa que aconteceu dentro do indivíduo ou dentro da mente do povo. Aconteceu de maneira muito superficial, de fora para dentro. E o jogo da política, ele atrai pessoas sedentas de poder. Tanto faz qual lado que você grita, você está ganhando muito bem para gritar. O negócio é que a essência da mentalidade brasileira está encrustada, acostumada a agir e ver as coisas de certa forma, e toda a estrutura social foi se montando aos poucos para que isso vire uma coisa meio mecânica. Ou seja, é tudo menos cultura zen. Esse negócio de manipular as pessoas e controlar as pessoas, isso funciona. O nosso cérebro é realmente coletivo e ele realmente é um grande cérebro que aprende a pensar de um jeito e fica viciado nisso. Existe um grande truque, não só o truque de doutrinação, como dizem, que capta as pessoas pela essência do pensamento, aquelas que não são capturadas e que se posicionam contrárias ou que ainda conseguem compreender o valor de sua liberdade individual. A estas pessoas também é induzida uma certa outra forma de controle, porque todas as mentes são passíveis de serem controladas com uma ou com outra regra, dentro do jogo ou fora do jogo. As pessoas que gostam de liberdade, gostam de trabalhar, gostam de ser honestas, elas são também facilmente ensinadas de que aquilo ali realmente é a sua função na vida. Você deve se ater a isso. Acumule seu capital e esqueça esse papo de cultura, de intelectual, de filosofia, de arte. Isso não é papo para você, tá? Fique aí trabalhando, faça muito dinheiro e
saia desse país o quanto antes. Não é isso que ensinam. Subliminarmente, é claro. E com o tempo foi passando e realmente o pessoal se dividiu bastante. Existe, obviamente, aquela divisão de aqui tem cultura, aqui não tem. Aqui tem capital, aqui não tem. Então são duas formas de controlar pessoas diferentes para que se comportem dentro do mesmo objetivo do controlador. Então, com o tempo, as crianças humanas, filhas de todos nós, são abduzidas pelo establishment, pelo disco voador que não voa, pelo disco voador que já está pausado há muito tempo na nossa cabeça. E assim elas são, aos poucos, moldadas como massinhas de modelar. E é bom que você, aí do outro lado, continue achando que cultura é coisa de gente que não trabalha, etc, etc. Então você trabalha e sustenta-nos. Então veja como tudo está entrelaçado. Até o próprio ódio que se tem entre as pessoas é um artifício delicadamente induzido. E assim as coisas se mantêm. Como dois cavalos de uma mesma viga. É viga que se diz? Que seja. Dois cavalos de uma carroça. O domínio psicológico é coisa que acontece. É coisa que você pode pesquisar aqui no YouTube com especialistas, com estudiosos, que eles vão ensinar de uma maneira mais apropriada. A gente já deve ter ouvido falar disso, se a gente está aqui nesse canal. Todos os espaços culturais, ou seja, todos os espaços mentais de pensamento, de mente, de cultura, estão como se fosse uma peça, um tabuleiro de xadrez. Todas as casas culturais estão dominadas por um determinado time. E é uma pena, realmente uma pena, que artistas como eu tenham agendas completamente livres, não tenham show nenhum marcado. Contrate Leandro Zen, links na descrição. Por que eu digo isso com certos ares de ironia? Porque eu sei, e todo artista de verdade sabe, que estamos em momentos, não só no Brasil, talvez no mundo, em que ainda se mantém essa ideia errada de que cultura é coisa só de um lado do espectro do pensamento. Quando, na verdade, a cultura é o todo da situação. É o todo de quem nós somos, seres humanos. Aí que entra a cultura Zen. O que é a cultura Zen? Lá do Tao Te Ching. Meditação. De novo com esse papo? Sim, esse é o canal de a gente falar desses papos. Meditação mantém o indivíduo livre. Livre de qualquer manipulação de si mesmo, do próprio mecanismo mental. O que faz você se entregar a uma doutrina ou a outra e não ver as coisas como elas são. Ver as coisas como elas são. Essa coisa partidária é bastante primitiva. É uma coisa que deve ser imediatamente deixada para o passado. Mas ainda insiste. É ainda uma coisa bastante presente e forte entre nós seres humanos. É uma coisa primitiva, é coisa de primata. Parece que não é, porque o ego, o intelecto, ele deixa a coisa bonita, lapidada, cheia de livros na estante, cheia de ares sofisticados. Mas ainda é time contra time, num faz de conta absurdo e de uma inconsciência coletiva muito predominante. A consciência, a sabedoria, ela surge do indivíduo livre. A cultura que brota de indivíduos livres
conduzem a sociedades mais justas. Mas isso não acontece por uso de autoridade. Isso acontece por sabedoria, por meditação, por autoconhecimento, por observação de si mesmo. É muito mais importante este tempo todo de vida autoconsciente do que aquele segundo imbecil que você faz trim, trim, trum, coisa mais ridícula. Usa-se muito da ironia, como antes eu usei, de um lado contra o outro. Mas a ironia, ela ainda é superficial, ela fica entre as pessoas que gostam de aplausos, likes e essas coisas todas. E votos também. E dinheiro também. De ambos os lados. Precisamos nos aprofundar. Nos aprofundar significa cultura zen. Alimentar nossa alma, direcionar nossa alma para a compreensão. Nossa compreensão da nossa ambição, das nossas possibilidades de cair nas armadilhas. É nossa responsabilidade individual mantermos-nos de mente limpa, clara, sábia, para tomar decisões. E olhar as pessoas como elas são. E não mais pensar em partidos, vulgo, direito ou esquerdo. Seja lá o que for. Cada indivíduo tem sua própria honra, dignidade, ação, comportamento, fala, consciência, nível cultural, nível de sabedoria, intenção. E enquanto você achar que é na política, na hora da votação, que você vai resolver uma coisa que está incrustada no profundo subconsciente de um povo, você está perdendo o jogo. Por assim dizer. Você está perdendo praticamente a vida. Todas as vidas que estão nascendo quase que também estão sendo perdidas. Porque onde há ignorância não há vida. Os filósofos chamariam de clareza teórica. O Zen chama simplesmente de meditação. A não-mente. As antenas bem sintonizadas com a realidade, para termos uma experiência direta com a realidade, para não nos deixarmos cair em tentação, para não nos deixarmos doutrinar. Foco no interior do indivíduo. Eu chamo de jardim de camomila. O seu jardim. Faça o seu jardim acontecer pelo mundo. Espalhe suas camomilas pelo mundo. Que papo mais poético é esse? Esse é o papo mais poético e mais inteligível que um ser humano pode alcançar e deve alcançar, me atrevo a dizer. Você deve se tornar uma alma, um ser humano digno, livre, consciente, independente. Só assim a sociedade se fará do mesmo modo. Quem não conhece a si mesmo é controlado por pessoas que também não conhecem a si mesmos. É uma regra fundamental do nosso comportamento cerebral. Como é que aconteceria um governo neste sentido de pessoas livres e meditadoras? Um governo suave, com certeza, não autocrático. Um governo que nem se faria perceber, que evitaria os conflitos, não alimentaria os conflitos. O contrário do que é hoje. Entenda que esse conflito é uma fome individual do cérebro de cada um de nós. Faminto por peleia, por desavença, por refutamento. Nós estamos completamente imbecilizados, fanáticos, de um lado ou de outro. Tanto faz. A nossa bandeira diz ordem e progresso. Ordem vem de dentro de nós. Quando a ordem interior, equilíbrio interior. Talvez por isso dizem que o Brasil é o país do futuro,
Talvez a própria palavrinha ordem da bandeira possa ser um antídoto subliminar programado por inteligências superiores, talvez. Olha, o país aí vai pegar fogo, mas só essa palavrinha ordem pode falar ao nosso subconsciente: olha, a ordem só existe dentro, no equilíbrio interior do indivíduo. Aí sim há progresso, de fato. Não se trata de ordem social, se trata de ordem interior. Paz interior, ordem interior. Não caos, mas cosmo interior. É isso, por hoje deixo esta breve elucidação. Vamos consumir mais cultura zen que nos traga ordem interior. Não deixamos o campo cultural, que é o nosso campo mental, ser dominado por qualquer tipo de parasita. Até o próximo vídeo.